Olá pessoal, axé pra quem de axé. Eu sou o Herdeiro, eu tô chegando pra vocês com mais uma tiragem de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube, Herdeiro da Magia. Eu te convido, se você chegou até aqui, se você crê que nada é por acaso, acredite que Maria Padilha ela quer falar com você. Então fica aqui comigo, não vai pulando o vídeo logo pra hora das cartas. Como eu sempre falo, né gente, é muito importante, assim como eu estou aqui criando uma conexão com Maria Padilha, é muito importante que você também consiga criar essa conexão para que não somente as mensagens elas façam sentido para você, mas o que eu mais desejo é que as mensagens ditas aqui elas comecem a acontecer na tua vida também. Então, enquanto isso, eu vou deixar o baralho seguindo aqui no cantinho. Vou começar embaralhando o tarô. Ó, trouxe para vocês novamente o meu tarô holográfico, que eu amei gravar com ele. Então, trouxe mais uma vez essa semana. Vou tentar trazer ele pelo menos uma vez por semana por aqui, porque eu gostei muito desse deck. Enquanto isso, gente, enquanto eu vou embaralhando, você vai aí mentalizando uma pessoa, mentalizando uma pergunta, uma situação. Com certeza você já sabe que título desse vídeo, porque no final eu vou assistir, vou colocar um título, vou colocar uma thumb e vou postar na internet para que a espiritualidade se encaminhe de levar a mensagem para quem está precisando. Então com certeza você está aqui, você já sabe que mensagem é essa, mas a partir desse momento eu te convido a olhar bastante para a chama das velas, te concentra, esquece um pouquinho da família, esquece um pouquinho dos amigos e dedica esse momento aqui a você. Para quem não me conhece, gente, eu sou tarólogo há quase 13 anos, mas eu tô chegando somente agora na internet. No YouTube tem 2 meses e meio que eu criei o meu canal. E nós já somos mais de 5.300 pessoas, o que eu tô muito feliz com o resultado de que como as coisas estão acontecendo. Eu penso até que se não fosse o algoritmo do YouTube, aí o canal já estava até maior, tá? Mas, infelizmente, dependemos de números. Mas vamos lá, seguimos em frente, seguimos firmes e fortes, que uma hora nosso chega. Gente, como eu falei pra vocês, sou muito novo, então queria convidar também a me seguirem pelas redes sociais. Por lá eu pretendo postar um pouquinho da minha rotina, um pouquinho mais da minha rotina. Quando eu voltar a morar no Brasil, eu vou postar também a construção da minha sala de atendimento. Vou poder ensinar pra vocês alguns rituais que eu faço aqui, rituais de atração. Vou poder mostrar pra vocês também minhas hortas de erva. Enfim, tem muita coisa bacana que eu vou querer mostrar pra vocês. Então convido a me seguirem por lá. Todas elas se chamam Herdeiro da Magia. E peço para vocês, claro, muito importante esse recado, fiquem atentos aí com golpes, fiquem atentos aí com perfil falso. Se alguém entrar em contato com vocês oferecendo trabalho espiritual, se alguém entrar em contato com vocês oferecendo qualquer ritualística, saibam que não sou eu, não é ninguém ligado a mim. Então eu peço para vocês aí que bloqueiem na hora, não dá atenção, chama até a polícia se for preciso. E peço também, claro, que me avisem para que eu fique sabendo, para que eu possa avisar os meus seguidores e também para que eu possa bloquear e denunciar essas páginas, tudo bem? Padilha, dados os meus recados, eu peço, Padilha, que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. Eu peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, aguce o meu sexto sentido e que minha mente, meus olhos, meus ouvidos e a minha boca estejam abertos para tudo aquilo que for espiritual. Que a senhora possa soprar nos meus ouvidos aí palavras que me ajudem durante a leitura. Eu peço, Padilha, que meus olhos possam olhar para as cartas e enxergar clareza nas mensagens. Eu peço, Padilha, que a partir desse momento nenhum espírito obsessor possa me atrapalhar, nenhum comentário negativo possa me atrapalhar, e que a mensagem aqui ela seja uma mensagem clara, vinda da senhora, uma mensagem verdadeira e que possa tocar e ajudar o coração de quem está precisando nesse momento. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo para todos aí uma boa leitura, uma boa sorte, boa concentração. Como eu falei, esse momento aqui ele é nosso, é meu, seu e de Maria Padilha. Então eu te convido a esquece um pouquinho agora da família, esquece um pouquinho dos amigos e vamos passar esse momento juntos aqui descobrindo o que Maria Padilha tem para você. Primeira carta que sai para vocês é a carta do mundo. Olha que interessante, já começamos com a carta do mundo essa leitura. Olha como é lindo esse baralho. Depois nós temos aqui o Rei de Copas. Nós temos o 8 de Espadas. A carta do Mago. Nós temos aqui o Pajem de Espadas. Deixa eu deixá-las mais aqui assim, mais pertinho de mim. E mais organizadinhas, pronto. 2 de Paus.
Nós temos a Rainha de Ouros. Nós temos o 8 de Ouros. A carta do Louco. E finalizando aqui o primeiro ciclo, os 5 de ouro chegando aqui para vocês também. Bom, encerramos aqui então a primeira parte da leitura do baralho de vocês. Vou deixar esse restinho do deck aqui no cantinho, porque eu não vou precisar usar por enquanto. E lembrando também que no final mais para frente, no caso, eu vou trazer também o baralho cigano aqui com respostas de Maria Padilha. Começando aqui com a carta do mundo, gente, essa é uma carta que ela fala sobre ciclos, né? São ciclos aí que podem estar se encerrando, são ciclos que podem estar começando. Nesse caso aqui, como nós temos logo em seguida o 8 de espadas, eu creio fortemente que Maria Padilha ela vem aqui falando aqui de algum tipo de ciclo que está se encerrando na tua vida e já em seguida outro ciclo se abrindo aqui também na tua vida, tá bom? Porque talvez você esteja numa fase, num momento que de alguma forma que você tem algum tipo de bloqueio aí que precisa ser decifrado, algum tipo de bloqueio aí que precisa ser realmente ajudado para que você consiga sair de uma fase, porque o ciclo ele já está se encerrando, que a Padilha já traz aqui nessa leitura com a carta do mundo, que realmente aqui uma vitória que vai vir chegando para você, e posso até te falar que de alguma forma é também um reconhecimento espiritual, tá? É também aqui um reconhecimento espiritual aqui na tua vida. Posso te falar que nessa tua nova fase que a Padilha já me traz uma mensagem muito forte de uma colheita chegando para você. E praticamente eu olho para cá para essa carta, esse ciclo aqui também eu enxergo ele como sendo um portal aqui se abrindo para você, sabe assim, com portas abertas realmente, e você conseguindo aí começar ou colocando em prática alguns de vocês algumas determinadas situações aqui da vida, ou então você conseguindo de alguma forma concluir algo que você está querendo concluir e você não está conseguindo. Então, para que você entenda, nesse momento aqui é uma fase que um ciclo ele já está se encerrando e outra fase já está começando. Eu sempre gosto, assim, dessa forma como eu trago aqui as cartas para o jogo. Obviamente existem muitas outras maneiras de dispor a carta do baralho, né? Mas essa minha maneira aqui, que ela é exclusiva para o jogo, eu gosto muito quando, por exemplo, aqui começa falando que esse ciclo aqui que ele vai se encerrando, né? E um novo ciclo que ele vai começando a se abrir na tua vida. E depois a gente tem aqui na frente a carta do 5 de ouros, que é uma carta que fala muito também de escassez. Então eu acredito que realmente o que vai se encerrando aqui na tua vida é a escassez, tá? É uma fase difícil, uma fase complicada que possa ter acontecido. E agora esse ciclo ele vem se encerrando e novas coisas, novas portas vêm se abrindo. E também a carta do mundo, ela tá bem em cima da carta aqui também do 2 de paus, que ele tá com o mundo na mão, tá? Então só para vocês verem aqui que realmente a gente tá falando aqui de olhar para frente, olhar para o futuro, já vamos chegar lá. Esse rei de copas, ele vem falando de emoção, ele vem falando aqui de controle emocional. É como se para você administrar a sua vida daqui para frente, você precisa realmente de um pouco mais de clareza emocional, um pouco mais de controle emocional. Esse rei de copas, ele governa, como eu sempre falo, com assim, ó, com maturidade, ele governa com sabedoria, sabe? Equilíbrio emocional. Ele é uma governança com equilíbrio. Ele é um líder que tem equilíbrio nas palavras, que ele tem equilíbrio nas atitudes. E aqui a Padilha vem me mostrando que para que esse ciclo ele comece a acontecer na tua vida e as coisas comecem a fluir como elas realmente precisam fluir, você precisa nesse momento dar aqui mais um pouco de talvez valor ou atenção para as tuas emoções. É uma fase, é um momento que te pede muito equilíbrio emocional. Sabe, você precisa se reconectar com você mesmo, ou se conectar com você mesmo, para entender certas decisões que você vai precisar tomar. De alguma forma que você vai precisar entender e começar a tomar certas decisões muito mais baseadas com autocontrole. E aí, como eu sempre falo para vocês, né, são leituras gerais no YouTube, cada um tem aí que adaptar para sua vida, com aquilo que faça sentido para você, o que não fizer sentido, o que não ressoar, entrega para o universo, pede que a espiritualidade leve para quem precisa. Mas nesse momento aqui é um momento que a espiritualidade ela pede de você um pouquinho mais de autocontrole. Provavelmente, vamos lá então, vamos pegar aqui esse 8 de espadas. Ela é uma carta que ela vem falando aqui de bloqueio.
E quando ela tá aqui toda amarrada, quando ela tá aqui com os olhos fechados, realmente isso aqui pode trazer muita angústia, isso aqui pode trazer também muita ansiedade, sabe? Essa carta, ela realmente assim, ela me remete até mesmo a pânico muitas vezes, sabe? Porque fobias, posso falar, porque a pessoa tá aqui ó, toda amarrada, toda sem conseguir tomar decisões certeiras, sem clareza mental nenhuma, sabe? Como se você estivesse num momento aqui de muita confusão, sobre coisas que você tá vendo, sobre coisas que tem falado pra você. Não sei se de repente algumas pessoas que andaram se metendo demais na tua vida, andaram deixando a tua cabeça muito confusa, que é esse 8 de espadas. Mas a tua espiritualidade, ela tá trazendo pra você que já essa clareza. Mas principalmente mostrando que você precisa do controle. Nós temos o mago aqui, é inevitável eu pegar esse mago na mão também, gente. Inevitável que pegar esse mago. O mago, ele fala de espiritualidade, sabe? Ele fala de manipulação, manipulação energética, manipulação espiritual. Como se de alguma forma aqui você precise realmente aqui se conectar com a tua espiritualidade, se conectar aqui com o teu poder pessoal e de repente até mesmo porque que não fazer alguma ritualística aí de limpeza para que você consiga clarear aqui tua mente e que você consiga encontrar esse equilíbrio emocional que você precisa aqui para governar a sua vida, sabe? A Padilha vem falando que talvez seja até necessário que você faça aí uma limpeza no teu ori, uma limpeza na tua cabeça, sabe assim, um banho de erva para você realmente limpar, afastar, uma magia branca que para você realmente conseguir limpar teus olhos, limpar a tua mente, limpar o teu psicológico, para que você consiga tomar decisões que elas sejam mais equilibradas daqui para frente. Porque é uma nova fase, é um novo ciclo que está chegando aqui para você. Só que esse novo ciclo, acima de qualquer coisa, ele me mostra você aqui talvez um pouco confusa, um pouco aí angustiada. Não sei o que pode ter acontecido na tua vida que tenha te bloqueado de alguma forma também. Que a Padilha fala de um bloqueio, até mesmo que nas áreas do trabalho, tá? Até mesmo que nas áreas profissionais. É como se de alguma forma você não estivesse conseguindo exercer aqui algo que você faz, uma profissão, exercer algo que você realmente sabe fazer. Posso até falar que tem alguns casos aqui de você até mesmo um afastamento, que tem causado aqui um afastamento aqui no trabalho, porque tá muito em cima aqui do 8 de ouros, tá? Que é uma carta que fala realmente aqui de trabalho também. Então pode ser que alguns de vocês até mesmo aqui com afastamento de serviço. Mas a Padilha me pede que te fale que você faça aqui como mago, sabe? Que você comece a manifestar na tua vida aqui o poder da espiritualidade, o poder que vai criar oportunidades novas aqui na tua vida, que vai realmente te ajudar com um direcionamento espiritual. A Padilha fala que nesse momento você precisa aqui de um direcionamento espiritual. As notícias elas já vêm chegando aqui na tua vida, as coisas elas já vão começar a acontecer, muita coisa já está acontecendo, a Padilha fala. Você já vem sentindo uma onda de movimento muito grande acontecendo na tua vida. Psicologicamente e internamente, você que já passou muitas situações, você já passou por muitas fases, eu vejo muitas camadas suas, eu vejo você que já se descobriu em algumas coisas, você já mudou de estilo muitas vezes, você já conseguiu se conectar muito aqui com você, mas por algum motivo agora psicologicamente você não está conseguindo. Não sei se de repente você está saindo aí de um relacionamento, ou você saiu de algum relacionamento que possa ter te desestabilizado, mas a Padilha pede que você volte aqui no controle. Que você volte, como aqui fala o Rei de Copas, que ele está governando a vida dele, o mago ele é aquele que ele também governa de alguma forma. Sabe? Só que ele governa manipulando, que é a manipulação energética. O mago ele governa através de... Ele cria o equilíbrio. Posso até dizer assim, o mago ele cria, sabe? O mago ele cria uma energia. Toda magia que a gente faz, sendo ela para amor, sendo ela para dinheiro, para o que quer que seja, a gente cria uma energia. E é como se nesse momento aqui você precisasse aqui na tua vida criar essa energia de algo novo, sabe? De algo que você creia que realmente vai acontecer. Então se você conhece alguma ritualística que você possa fazer, algum banho que você possa fazer, alguma magia branca que você possa, faz. Esse aqui é o momento que você precisa realmente fazer para que as coisas comecem aqui a acontecer. Eu tenho certeza que você está aqui vivendo esse momento onde você talvez não está conseguindo tomar muitas decisões. Mas você, fazendo como o mago veio te pedindo, a gente já vem logo em seguida aqui com o Pajem de Espadas. E o Pajem de Espadas, ele fala que é você conseguindo colocar algumas ideias aqui em prática, que já é você conseguindo colocar algumas coisas, organizando algumas coisas na tua vida.
O pajem de espadas, ele fala também de inteligência, de comunicação. Então, com certeza que nesse novo ciclo, nessa nova fase que ela vem aqui se iniciando, que eu enxergo ela como sendo uma bênção espiritual aqui na tua vida também, e posso até te falar de alguma forma que a tua espiritualidade ela tá trabalhando realmente ao teu favor, tá? A tua espiritualidade ela tá tentando te ajudar. Eu não sei se de repente você não tá conseguindo ver alguns sinais, tá? Porque aqui, ó, tá com o olho fechado, né? Não sei se de repente aqui você não tá conseguindo ver alguns sinais, tá? Talvez algumas coisas para você não estejam ainda tão claro, mas a padilha pede que nesse momento você tome uma atitude. É preciso agora que você tome uma atitude espiritual, tá? De conexão aí com a tua espiritualidade. Nem que seja, não sei, de repente se você é evangélico, enfim, se ajoelha do lado da tua cama aí, conversa com Deus. Se você é de Umbanda, de Candomblé, conversa com teus orixás, com os teus santos. Se você é um espiritualista, conversa com as energias da natureza, com as bruxas, enfim. Mas é momento de você manipular a energia, tá? Mesmo que seja dentro da igreja, manipula a energia, de alguma forma. Te conecta aí com teu Deus, para que você consiga desvendar esses teus olhos aí que estão aí fechados, e que esse pajem aqui ele comece a agir logo, tá? Porque a tua vida ela já tá aqui pedindo movimento, a carta do mundo já vem mostrando movimento, mas de alguma forma aí muita confusão psicológica, muita falta de clareza nos pensamentos, é isso que eu tô sentindo aqui. Padilha trouxe o 2 de paus, é uma carta que fala da gente aqui realmente planejando, né? Da gente realmente olhando aqui para os novos caminhos. O 2 de paus, ele tá olhando para frente, como eu falei para vocês, ela veio bem embaixo aqui da carta do mundo, né? Ele tá aqui com o mundo na mão dele. É como se fosse você tem muita coisa para conquistar. Tem muitos caminhos aí para serem trilhados ainda. Gente, vou precisar tomar uma aguinha, só um minutinho. Aqui a carta do mundo, ela tá muito em cima da carta do 2 de paus, que é realmente que você olhando para o futuro, você realmente que olhando para frente. As coisas, você já sabe mais ou menos uma direção, talvez, que você queira seguir. Só que existem coisas aqui que precisam ser clareadas. E a tua espiritualidade, ela tá contigo, mas você de alguma forma precisa aí manipular algum tipo de energia. E aí você me pergunta, por que manipular algum tipo de energia? Gente, na nossa vida, nós que somos espiritualizados, de alguma forma nós também somos como esponjas, sabe? Então a gente também acaba absorvendo muita coisa. Não é somente porque a gente é espiritualizado, porque a gente crê em coisas boas, que a gente absorve somente coisas boas. Pode ser que você aí tenha absorvido no longo dos últimos anos uma carga de energia negativa muito grande de outras pessoas, tá? Pode ser inveja, pode ser fofoca, pode ser olho gordo, pode ser cobiça, enfim, muitas energias aqui em cima de você. E a padilha pede que realmente que você se limpe. Por mais que a gente tenha nossa espiritualidade, vou falar aqui uma coisa para vocês que eu creio demais e eu faço e para mim funciona e dá certo. Deus, ele criou todas as coisas, né? E ele criou as energias da natureza, ele criou, aí alguns chamam de orixás, outros chamam de santos, outros chamam de deuses, outros, enfim, né? Cada um chama de algo. Essas energias, né? E Deus também criou o homem, posso até falar assim, e o homem ele criou as formas de cultuar. Então muitas vezes a gente pensa tipo assim, só determinada religião é certa, determinada religião é a outra que é certa, mas não. Preste atenção nisso. Muitas vezes energias negativas, elas pegam na gente também, por mais que a gente seja pessoa boa. E Deus, ele deixou as ervas, ele criou as ervas, e elas são poderosas. Tanto que se a medicina realmente estudasse assim muito mais as ervas, não que não estude, mas estudasse muito mais as ervas, encontraria muito mais cura para muito mais coisas através da natureza. Então Deus deixou as ervas para cura, tá? E por isso que eu falo para vocês uma manipulação de energia, porque existem ervas aí que elas realmente são capazes de afastar energia negativa, de afastar bloqueios psicológicos, de afastar da nossa vida indecisões. Então peço para você que de repente dá uma pesquisadinha, dá uma estudada, pesquisa que ervas que seriam melhores para você, que seria, sabe, que você poderia tomar um banho aí para você se libertar e creia que vem de Deus, sabe? Deus deixou assim, ó, é um pedacinho dele aqui nessa terra. Então você já está olhando para frente, mas de alguma forma ainda não consegue, de alguma forma que ainda não consegue manifestar esse poder aqui de novos caminhos, de novos horizontes. Então por isso que eu falo para você, acredite que você de alguma forma precisa buscar aqui o que eu chamo de desbloqueio, tá bom? O rei de copas, ele tá aqui, embaixo nós temos a rainha de espadas, que chegou bem embaixo dele. Rainha de espadas, ela fala de estabilidade. Já vou até pegar aqui também esse
esse 8 de ouros. Rainha de ouros, né, perdão. Rainha de ouros e o 8 de ouros. Eu vou até botar aqui os dois juntos. Porque essa rainha aqui, gente, ela vem falando aqui de estabilidade financeira. Ela vem falando aqui de segurança, sabe assim, uma valorização de você mesmo, uma autonomia. E realmente você que é uma pessoa caprichosa, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa capaz aqui de muitas coisas, tá? Pode ser que alguns de vocês aqui tenham algum tipo de trabalho que faça muito bem, ou você seja profissional aqui em algo, e por algum motivo talvez você não está conseguindo enxergar algumas coisas aqui na tua vida que estão te impedindo de ir avante, que estão te impedindo de crescer, que estão te impedindo aí de encontrar o caminho que você precisa seguir aqui nesse novo ciclo. A tua espiritualidade mostra que é para você focar muito aqui em algo que você faz e que você faz bem, tá? Algo que você faz aqui com dedicação, algo aqui que você faça e que você tenha controle aqui disso que você faz. A partir de mim diz assim, ó, diz para essa pessoa que tem algo que ela faz muito bem, algo que ela capricha. E isso aqui vai ser uma das portas de bênção da vida dela, tá? Eu vou voltar aqui agora para a Rainha de Ouros, porque isso aqui que você faz muito bem vai te trazer muita estabilidade, vai te trazer muito conforto, vai te trazer muita conquista, tá? Só que você precisa focar em você precisa olhar para você. De alguma forma, não sei se alguém passou aí pela tua vida e teve aí um poder de furacão, teve aí um poder de terremoto, acabou desestabilizando algumas coisas, algumas situações aqui na tua vida, tá? Mas a Padilha mostra aqui que é você conseguindo voltar os olhos aqui para você. Você vai se limpar energeticamente, você vai se limpar espiritualmente, e aí você volta aqui teus olhos focados para você. Esse novo ciclo que ele chega aqui na tua frente, vamos aqui para ele. Ele é um novo ciclo que ele vai trazer muita leveza, tá? Muita leveza. Essa carta aqui do louco, eu olho para ele aqui, eu vejo ele praticamente dançando aqui na beira desse penhasco. E eu sinto muita leveza, eu vejo muita liberdade. Muita liberdade. Pode me trazer aqui uma emoção uma sensação muito forte de liberdade, sabe assim, de caminho livre. E aí eu peço que você adapte para sua vida que caminhos livres possam ser esses aqui, tá? Porque realmente eu sinto aqui uma energia de caminho livre, uma energia de liberdade. E esse 5 de ouros, como eu falei lá no início, ele é um final de escassez de alguma forma. Sabe essa carta que ela fala um pouquinho sobre escassez, para não falar a palavra miséria, né? Tá? E eu vejo aqui que esse novo ciclo ele traz para você que é um final de escassez. É como se os teus novos caminhos aqui eles vão ser mais livres, eles vão ser mais limpos. De alguma forma você tá precisando liberar a sua mente, sabe? Muitas vezes, gente, as pessoas colocam dentro de nós crenças que elas são limitantes, crenças que fazem a gente realmente ficar aqui muito tempo da nossa vida parados. A gente crê em muitas coisas aqui que são ensinadas, que a sociedade ensina, que religiões ensinam, que pai, mãe, avô ensinam, e nem sempre são coisas que dão certo, sabe? Às vezes o que dá certo para um não dá certo para o outro. De alguma forma você precisa se desprender, você precisa de se libertar disso, sabe? Existem crenças aqui que elas estão te limitando demais. E esse novo ciclo é um ciclo de confiança espiritual. Esse louco que ele tá na beira do penhasco e ele tá livre, ele tá leve. Sabe, ele tá confiante no que tá acontecendo, ele tá confiante no caminho dele. Ele tá confiante na trajetória que ele tá seguindo. E essa leveza aqui, ela também vai fazer com que aconteça, de alguma forma, aqui um auxílio espiritual na tua vida, que vai acabar com um ciclo de escassez. Eu vejo que você até mesmo se recuperando ou se levantando financeiramente. Não sei se tem acontecido algo aí na tua vida que você tenha passado por algum tipo de dificuldade, tá? Não estou nem dizendo necessariamente que você tenha passado aqui uma fase financeira muito ruim. Pode ser que não seja uma fase tão ruim, mas aqui algum tipo de dificuldade financeira, ou se você teve um poder aquisitivo um pouco maior, agora o teu poder aquisitivo está um pouco menor do que o que ele era. A Padilha vem falando que aqui vai voltar você a viver com um pouco mais de liberdade, tá? Que veio aqui uma leitura realmente que mostrando que a liberdade ela tá chegando para você. E essa liberdade ela vai vir aqui de trabalho, tá? Ela vai vir de trabalho, que você realmente que você fazendo algo, você trabalhando aqui com algo que vai ser muito bem feito por você, vai ser algo muito muito reconhecido. Essa rainha de ouros é que ela traz estabilidade. Já falei algumas vezes aqui nos meus vídeos, né? Olha para essa rainha de ouros, para mim ela é assim, ó, ela é aquela que administra, a casa pode ser do homem, mas quem manda é a mulher, sabe aquela coisa? Que administra aqui o financeiro, sabe? Que cuida da despesa da casa. É como se a mulher que fosse aqui no mercado fazer as compras do mês. Mais ou menos essa energia que eu vejo aqui dessa casa, dessa carta. Então eu olho aqui para a Rainha de Ouros e olho aqui para o 8 de Ouros,
eu vejo realmente que você vai adquirir uma liberdade através aqui de algo que você trabalhe, uma liberdade aqui através de algo que você faça. Talvez você não está conseguindo enxergar nesse momento. Padilha diz. Tem aqui o site... A única carta negativa que eu posso falar assim, aqui na tua leitura, a única carta negativa é esse 8 de espadas aqui. Tá? Esse 8 de espadas aqui, ela é a tua única carta negativa aqui dessa leitura. Que ela realmente vem falando aqui dos olhos fechados, você amarrado, você preso, precisando se libertar para esse novo ciclo. É um ciclo espiritual, tá? Sabe como se fala, tipo assim, ó, tudo que se planta colhe, tudo que se planta colhe, você plantou e você tá numa colheita, tá? É uma colheita. Talvez essa tua fase de plantio aí, ela tenha sido um pouco árdua, posso até falar isso. Tem acontecido algumas percas aí pelo meio do caminho. Talvez aqui nessa tua fase de plantio aqui tu tenha sofrido um pouco aí, um pouco, talvez até muito, né? Porque tá aqui bem bloqueado, bem amarrado. Mas de alguma forma agora vem aqui uma bênção espiritual. Então você plantou e você agora vai colher, tá? Só que essa tua colheita é uma colheita de liberdade. Ela é uma colheita realmente aqui, espiritualmente falando, uma colheita muito bonita, muito espiritual aqui na tua vida. Algo que vai realmente que mudando tua forma de pensar, abrindo os teus olhos. E a Padilha fala pra você, é algo que você faz muito bem, tá? É algo que você faz muito bem. Algo que você precisa confiar, que você tem capacidade aí de fazer, que você realmente trabalha e trabalha bem. Talvez precise um pouco de aperfeiçoamento, né? O 8 de ouros, ele fala um pouco sobre aperfeiçoamento, mas vejo muita liberdade chegando aqui pra você, tá? Muita liberdade. Essa leitura que é uma leitura, posso até te falar assim, ó, uma leitura de liberdade, de uma colheita de algo que você plantou. E agora esse plantio, esse fruto aqui, ele se chama liberdade. Eu acredito que eu não pedi comentário, né, gente? Porque eu mergulhei aqui nessa tiragem. É como você fala, eu penso que você tá aqui na minha frente. E às vezes, eu sei que é muito importante, eu tenho que aprender a fazer isso, que é importante pro canal crescer, eu pedir comentários. Mas eu me concentro, gente, não adianta. Eu penso que você tá aqui na minha frente. E eu penso muito mais em entregar um resultado de leitura do que enfim, o restante. Eu sei que eu preciso, né? Pro canal crescer é necessário. Para que eu ganhe com visualizações é realmente necessário, mas eu ainda vou aprender, calma lá. Mas como eu não pedi comentário, então vamos pedir agora. Vamos botar aqui a palavra liberdade. Se você chegou até essa parte aqui do vídeo, se tá fazendo sentido para você, apesar do vídeo já tá quase lá na frente, né? Mas comente aqui a palavra liberdade, então. Para que eu saiba que você chegou até aqui e que você tá gostando dessa leitura, que ela tá fazendo sentido para você. Padilha, eu te peço 5 cartas agora do baralho cigano. 5 cartas aqui que ou de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa saber, Padilha. Vamos lá então, gente. Começamos com o lírio. Aqui leveza, realmente. É leveza, é liberdade, é paz, é tranquilidade aqui o que vem chegando pra você, tá? É um novo ciclo, é uma nova fase. Te peço que você confie em Maria Padilha, confie na... Você tá vendo que a leitura é praticamente... Não vou dizer que é ao vivo, né? Porque é um vídeo gravado, mas as cartas estão virando, não tem edição de corte. Você tá vendo como que tá funcionando. Você tá vendo como que as cartas estão saindo. Então te peço, confie na Maria Padilha, confie na mensagem dela, que é a liberdade pra você, paz no que vai vindo pela frente. Entregue a César o que é de César, sabe? Deixa que cada um aí pague pelo o que tem que pagar na tua vida. Assim como você está colhendo os teus frutos que são positivos, deixa que quem passou aí pela tua vida colha os frutos dele também. E se tiverem que ser negativos, que sejam. Sabe? Nós não somos responsáveis pela vida de ninguém, pela vida dos outros. Nós somos responsáveis pela nossa vida. E aqui nesse caso, eu vejo que é a tua liberdade que está em jogo. Algo aqui acontecendo que te traz liberdade, sabe? Que sim, um movimento realmente de leveza e de liberdade. A carta das estrelas é bênção espiritual. Lembra que eu falei pra você lá atrás? Espiritualmente aqui você precisando fazer um banho de erva, você precisando aqui fazer algo que gere de alguma forma um desbloqueio aqui no teu caminho. De repente, se você for de religião de matriz africana, procura fazer um bori, procura fazer algo aqui que te traga uma força pra tua mente, sabe? Pro teu psicológico. Tá precisando, é como se fosse... Pra quem é de candomblé vai entender, é como se fosse um ori cansado, sabe? É como se fosse um ori cansado que realmente precisa ser trabalhado. Nem sempre a gente consegue fazer sozinho, tá? É como se fosse assim, ó, pra essa porta aqui, pra esse portal aqui se abrir pra você, é nesse momento que é necessário fé e apego espiritual, tá? A espiritualidade, ela quer abrir, mas tem algo que tem que ser limpo aqui pra que possa se abrir essa energia aqui no teu caminho. A carta da estrela, ela fala de bênção espiritual. Ela, pra mim, ela é a carta mais espiritual que tem no baralho cigano. Eu acho que até se for parar pra falar sobre o tarô também, sabe? De todas as cartas, assim, eu acho que a carta da estrela do baralho cigano
ela é a carta que mais claramente fala sobre espiritualidade. Você está sendo abençoado ou abençoada espiritualmente falando. Existe aqui a bênção, mas de alguma forma precisa também de uma limpeza, tá? Você está precisando de uma limpeza. Carta do livro, conhecimentos, descobertas, nova fase. Eu diria que isso aqui seria muito mais aqui como o 8 de ouro, sabe? Que é algo que você faz muito bem. Talvez aqui algum estudo que você tenha feito, alguma preparação que você tenha feito. Algo que vai te abrir portas e que vai te abrir caminho. Você precisa ter fé, você precisa ter confiança, sabe? As coisas elas vão acontecer conforme tem que acontecer. Como eu tinha falado ali atrás, e agora eu repito, talvez um pouco de aperfeiçoamento em algo aqui que vai te trazer muita bênção espiritual. Vou até falar de mim novamente, que mais uma experiência minha, né? Aperfeiçoamento com as cartas. Eu consumo carta todos os dias. Todos os dias eu pego meus baralhos na mão. Todos os dias eu tento tirar uma carta do dia pra mim. Até porque, a gente fala nisso, se vocês querem carta do dia, eu quero fazer uma gravaçãozinha pra colocar da carta do dia nos stories. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo que eu deixo, se vocês quiserem, eu gravo. Mas vamos lá. Aperfeiçoamento. Eu pego minhas cartas todos os dias, embaralho, tiro uma carta do dia pra mim, mentalizo aquela carta, vejo o que significa, vejo que, né, que mensagem Maria Padilha traz pra mim também. Todo dia eu converso com a Padilha, e muitas vezes eu converso através das cartas, para que eu vá realmente aqui aperfeiçoando cada vez mais. Então, claro, né, são 13 anos já jogando. 13 anos a gente aprende muita coisa, a gente, né, com o tempo vai passando aqui. Então, a experiência, que é nesse teu caso aqui, que é o momento de você realmente se apegar na tua experiência, você buscar mais experiência, você buscar mais capacitação. Muito linda essa leitura, muito linda mesmo. Ó, aqui, ó, a escassez, que é o sofrimento, a escassez aqui encerrando. Que a Padilha está confirmando lindamente aqui, lindamente essa leitura aqui para você. Confirmação linda aqui de Maria Padilha. Laroie, Pombogira. Eu desejo que você tome posse dessa energia, sabe? Que você tenha assistido esse vídeo aqui até o final. Eu sei que algumas pessoas saem antes, infelizmente, né? Quem perde não somos nós. Nós buscamos uma conexão com Maria Padilha, nós buscamos respostas espirituais. E se você crê, se você chegou até essa parte aqui do vídeo, é porque você realmente crê. Então saiba que Maria Padilha te trouxe até aqui para te falar que é realmente que o final da escassez, o final de uma fase, de um ciclo aqui de sofrimento, tá? Você realmente plantou e você vai colher. A tua colheita, ela vem aqui, é uma colheita buquê, colheita de alegria. Que é uma colheita realmente de felicidade. A única carta negativa que eu vi, que eu falei pra vocês, foi o 8 de espadas, né? Que é teus olhos fechados, tua mente fechada. Talvez algumas crenças aí, sabe? Tem gente que às vezes deixa de mudar de pensamento porque acha que talvez não vai pro céu, ou porque tal coisa vai acontecer, ou enfim, né? Coisas, às vezes, gente, que vem lá de trás, sabe? Culturalmente vem lá de trás. Eu sempre falo assim, é muito bom para que a gente abra cada vez mais a nossa mente, a gente estudar um pouquinho de história, a gente ler um pouquinho sobre história, história das religiões, tentar entender como as religiões elas também manipulam as pessoas aí para que façam determinadas coisas, e com isso às vezes as pessoas ficam presas aí em ciclos viciosos por muito tempo. Eu já tive religião, sabe? Já tive religião, já fui de algumas, até posso falar isso. Hoje em dia eu me considero espiritualista, hoje em dia eu sou um tarólogo, cartomante espiritualista, é assim que eu me considero, sabe? Então eu, um pouquinho de tudo que eu absorvo, um pouquinho de tudo que eu aprendo eu coloco em prática. Eu gosto muito de magia branca, eu gosto muito de ritualística com ervas, eu gosto muito do culto às entidades. Então um pouco de cada coisa aqui hoje me construiu. E de repente seja o que você precisa também, aí, encontrar um pouquinho de Deus na espiritualidade, sabe? Para que você encontre aqui alegria, que você encontre caminhos mais leves e mais suaves. Padilha trouxe uma mensagem muito linda que eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você absorva, que você mentalize que essa leitura aqui é sua e que ela não tenha sido apenas mais uma leitura no YouTube para você. Eu sei que muitas vezes você pode até estar aí pensando que está se, não vou nem dizer se iludindo, mas que está se enganando com as leituras do YouTube, mas eu posso falar para vocês que uma das coisas que fez o meu canal começar, tá? Eu não assisto leitura de tarô, tá, gente? Até para que não interfira aqui no meu trabalho. Eu realmente não assisto. Mas quando eu tava pensando em fazer o canal, eu decidi dar uma olhada em alguns canais para ver como que eles faziam e deixavam de fazer, enfim. Eu tentei fazer como alguns canais faziam e não deu certo, porque hoje em dia eu faço do jeito como Maria Padilha quer, que é sentar, ver que mensagem vem, no final eu assisto, coloco um título, uma thumb, posto na internet, puf, a espiritualidade leva para quem tem que levar. Mas numa dessas minhas andanças, eu bati num canal, eu cheguei num canal
e eu assisti e a moça ela tava falando e por incrível que pareça, ela descreveu exatamente que eu deveria vir fazer um canal na internet. Basicamente isso, assim, um chamado espiritual muito grande. Então, é como eu falo pra vocês, não é acreditar na pessoa, é acreditar que a espiritualidade te trouxe até essa mensagem. É isso que você precisa crer. Se você crer que Maria Padilha te trouxe até aqui para que você escutasse essa mensagem, para que você absorva ela para tua vida, absorve ela. Independente do tarólogo, claro, né? O respeito do cartomante, do tarólogo, o profissionalismo de quem tá jogando, obviamente, que importa muito. E vocês podem ter certeza que eu tento ao máximo aí ter responsabilidade afetiva com o que eu falo, com as minhas palavras, porque eu também não tô aqui para iludir ninguém. Mas eu peço muito que vocês confiem não em mim, mas sim em Maria Padilha, sabe? Ela já transformou a minha vida e ela pode transformar a vida de qualquer pessoa. Gente, pro vídeo não ficar mais longo do que já tá, só dar meu recadinho final. Se você gosta das minhas leituras, quer incentivar o meu trabalho, quer incentivar o meu canal, eu te convido a fazer parte dos membros aqui embaixo. E também te convido, se você não quer fazer parte dos membros, mas você quer ajudar o meu canal, tem as doações através do Pix. Através do Pix é o valor livre, o valor que vocês quiserem fazer. Sempre indico números ímpares, como 1, 3, 5, 7 reais. Façam como o coração de vocês pedir para fazer. E eu, como agradecimento às pessoas que doam pro meu canal, para que ele continue, que eu leve as mensagens de Maria Padilha, que eu continue aqui realmente trabalhando, né? Infelizmente, monetização do YouTube é muito difícil conseguir um valor expressivo. Então, eu ainda preciso contar muito mais com, por enquanto, pelo menos, com o caderno de Maria Padilha. Então, quem quiser contribuir com o meu canal, tem a chave aqui embaixo. E eu, como gratidão a vocês, eu coloco os nomes aqui. Eu faço minhas orações, minhas rezas. Eu peço para que Maria Padilha, assim como me abençoa, possa abençoar as pessoas que também estão, de alguma forma, me abençoando. Então, se vocês querem fazer parte, são todos muito bem-vindos. Qualquer valor é muito bem-vindo. E tenham certeza que os nomes estão sendo colocados aqui, tá? O Pix chega lá, eu coloco já aqui na hora. Já venho, já pego o caderninho, já escrevo. Só não vou mostrar, obviamente, porque são nomes de pessoas, né? Mas, tipo, talvez se eu fizer assim, vocês até... não sei se é muito bom fazer isso. Mas, enfim. Tem aqui o nome já de algumas pessoas. Gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês realmente... que a mensagem tenha servido pra vocês, tenha feito sentido aí pra vida de vocês. Se gostaram, deixa o like, comentem bastante para que eu saiba que vocês estão gostando. Também porque vai me ajudar muito para que os vídeos cheguem cada vez mais em países que falam português. Tá bom? Deixa um beijo no coração e a gente se vê então amanhã aqui no mesmo horário de sempre, às 18 horas no meu canal. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.